a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus aos amados irmãos. Agradeço a cada um de vocês também que está aí do outro lado, compartilhando as nossas mensagens, comentando, e deixa seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, né? Isso é muito bom, né? Para que dê relevância aí e o YouTube conheça, entenda aí que os nossos amados irmãos estão interagindo aí com as nossas mensagens. Irmãos, olha o tema da mensagem nessa noite. Estou falando aqui diretamente de Goiânia, Goiás, aos 30/11 de 2021, às 22h01, né? Eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, é só para deixar registrado aí no YouTube aí, para sabe lá quanto tempo, né? Adultério espiritual nas chamadas igrejas. Olha que tema bastante interessante. Eu creio que se alguém aí que ainda faz parte de uma denominação religiosa, ao ver esse tema aqui, já vai começar a preparar as pedras e já atirar. Não só prepara como atira. Eles não vão nem assistir os vídeos aí e já vai começar a atacar as pedras. Olha, abençoado, religião é uma das coisas que poucas pessoas, agora está crescendo ainda mais o número de pessoas que assista, que conheça a graça de Deus. Então está tendo pessoas mais ousadas, mais corajosas. Mas religião é um assunto que pouca gente interessa em questionar. Pouca gente mesmo. E são poucos os que têm coragem de vir, assim como eu e tantas outras pessoas, confrontar o sistema religioso, que é de fato um gigante, que vem aí há séculos, né? E talvez por esse motivo as pessoas criticam a gente de estarmos aqui pregando a palavra de Deus sem terno, sem gravata. Às vezes eu ponho uma camiseta aqui, mas estou de short aqui, descalço. Então de repente as pessoas até estranham porque eu não estou falando em línguas, né? Aí eles, não, esse cara aí até pouco tempo eu via ele ir cantando aí nos bailes da vida, e por aí vai. E outras pessoas também. Quero mandar um grande abraço aqui para o abençoado irmão de coração, Marcelo Coiano, que está assistindo aí. Um beijão, abraço, meu irmão. Amo muito você, que Deus continue te abençoando. Então, religião vem reinando durante anos e anos. Algumas pessoas não têm coragem, mesmo que alguns conheçam a verdade, não têm coragem de vir aqui e falar. E quem está dentro do sistema religioso nem se ousa a confrontar o seu pastor, a dizer que algo não está correto. Olha, isso aqui não pode ser assim. As pessoas engolem aquilo ali a seco. Mas tem que mudar isso tem que mudar. Porque as pessoas estão lá dentro pagando seus dízimos, dando as suas ofertas, acreditando, e ela entra, muitas das vezes, 99% das pessoas entram mudas e saem caladas. Porque não pode tocar no ungido, porque uma pessoa é um homem de Deus, e se coloca essa pessoa como se fosse Deus. Mas isso tem que acabar. Isso tem que acabar. As pessoas têm que ter coragem de falar, olha, isso aqui não está escrito assim. Não é desse jeito. A gente não deve aceitar isso aí. E uma grande parte é os políticos, são as autoridades que deveriam fiscalizar mais as denominações com a Bíblia e ver se realmente é do jeito que está sendo pregado. Porque o que está sendo pregado aí não tem nada a ver de evangelho.
Evangelho onde você tem que pagar um pedágio para ganhar a sua salvação. O que está se pregando por aí não tem nada com a graça de Deus. E aí, porque ninguém fala nada, porque ninguém questiona, porque é um homem de Deus, porque não pode tocar no ungido de Deus, eles vão destruindo famílias, prometendo que não pode entregar e tomando tudo que as pessoas têm. Mas algumas pessoas até defendem, isso é questão de fé e por aí vai. Então, isso tem que mudar. A pessoa tem que falar, não, isso aqui não está de acordo com a verdade. E muitas pessoas têm saído do sistema religioso porque discordam dessas atitudes de ser um cara chamado pastor, padre, ser blindado, ninguém pode questionar, né? Aí quando a gente vem para cá, alguns abençoados aí, tem um abençoado aí que não responde uma pergunta minha, só olha o tema do vídeo assim e já critica. Ultimamente, se eu postar uma mensagem falando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, ele fala, cuidado, hein? Você tem que pedir, fazer oração, pedir discernimento a Deus. Então tá assim, uma coisa ridícula. Tá uma coisa ridícula, mas ninguém liga, ninguém está preocupado. Porque a pessoa está preocupada com receber, ir para esses locais e estar recebendo o que é prometido. Infelizmente, está sendo assim. As pessoas estão piores do que na época de Jesus Cristo. Naquela época, muitos procuravam Jesus pelo pão, pela comida. Hoje é pelo dinheiro. Hoje não estão buscando a Deus. Estão buscando profetada, adivinhações, as orações que se fazem lá, é só de petições e por aí vai. Então, nós em graça, nós temos essa coragem de vir aqui na internet, né? Porque duvido muito que eles deixam um cara igual eu ou outro aí qualquer e falar sobre dízimo dentro das denominações, dentro de suas igrejas. Então, muitos agora podem até se escandalizar. Adultério espiritual nas chamadas igrejas? Que loucura é essa? Olha, abençoado, antes de assistir esse vídeo, pegue a sua Bíblia, abra ela, acompanha, faça isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, continue assistindo, mas com a sua Bíblia do lado. Antes de você criticar, analise tudo e retenha só o que te serve, só o que é bom. Porque o que eu vou falar aqui agora, eu vou falar da palavra de Deus. O que está escrito na minha Bíblia também está escrito na sua. Se ninguém nunca falou isso para você, nós iremos falar. Então, Ivan, o que quer dizer adultério espiritual nas chamadas igrejas? O que significa isso? Bom, você já sabe muito bem o que é adultério. Você já sabe muito bem o que é espiritual. Você já sabe muito bem do que eu estou falando, chamadas igrejas. Chamadas, por quê? Não são igreja. Igreja somos nós, né? Então, se você conseguir conjugar todas essas palavras, se você conseguir anexar uma na outra, você vai entender. E para que você entenda melhor, você tem que acompanhar esse vídeo, você tem que assistir. Se você assistiu até aqui, continue assistindo para você entender. Não teça nenhum comentário antes de assistir. Então vamos lá. Preste bastante atenção. O sistema religioso está em adultério espiritual. Exatamente, o sistema religioso está em adultério espiritual. Olha o que está dizendo aqui, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a primeira carta aí, né, que está na ordem aqui na Bíblia, aqui, é essa aqui, Romanos 7, verso 1 a seguir. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Romanos 7, verso 1. Não sabeis vós, irmãos, aqui está um entre parênteses aqui, mas eu vou ler esse mesmo, que não faz parte dos originais. Pois que falo aos que sabem a lei,
que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Olha, então a lei aqui ela está tendo um domínio sobre alguém por todo o tempo que vive. Está bem claro aqui. De qual lei está falando aqui, Ivan? Está falando da lei de Moisés, não é da lei dos homens aqui nos dias de hoje. Está falando da lei de Moisés, que tinha domínio sobre as pessoas daquela época. Não é nos dias de hoje. Não é domínio sobre os dias de hoje. É naquela época. Vamos continuar aqui. Olha aqui. Aqui Paulo vai fazer vários trocadilhos de palavras. E é muito importante a gente saber interpretar e anexar uma à outra. Porque senão complica. Olha bem. Verso 2. Por quê? Por quê? Se ele diz por quê, é porque algo já veio antes, né? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive está-lhe ligado pela lei. Está-lhe ligado pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Ou seja, se o marido morrer, ela está livre da lei do marido que morreu. Não tem compromisso, ele está morto. Então, essa lei já não tem domínio sobre ela mais. Aquele marido morreu, ela não tem que cumprir aquela lei que vivia anteriormente, quando o marido ainda se encontrava vivo. Até aí eu creio que está bem claro, né? Está bem claro. Aqui ainda está falando de literalmente um casamento. Ainda. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Romanos 7, verso 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas, morto o marido, livre está da lei. Livre está da lei. E assim será. Vou ler de novo aqui, que o computador aqui deu uma apagadinha. Romanos 7,3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adulta se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será chamada, não será adúltera se for de outro marido. Ou seja, é muito claro você entender isso aqui, porque até então está falando de um casamento literal. Enquanto o marido vive, a mulher, se for de outro homem, está sendo adúltera. Isso é fato. Está falando até agora de um casamento literal mesmo. Agora aqui, as coisas já começam a mudar o sentido. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós quem? Os romanos, estáis morto para a lei, pelo corpo de Cristo. Para quê? Para que sejais de outro, daquele que... Quem é esse outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Aqui, abençoado, ele, até então, até o verso 3, ele estava falando literalmente de um casamento. Agora aqui, ele já está falando de um outro casamento. Já está falando de um outro marido, de uma outra esposa. Já não é mais daquela lá. Ele usou aquele casamento para poder explicar esse que nós estamos falando agora. Tanto é que em Romanos 7, 4, ele disse: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Qual lei? Para a lei de Moisés. Está falando para quem? Para os romanos. Assim vós estáis mortos para a lei de Moisés, pelo corpo de Cristo,
para que seja de outro. Ou seja, se está morto para a lei, então já pode ser de outro. Olha, Ivan, mas aqui está falando uma coisa. Está morto para a lei, para ser de outro. Mas se morreu, morreu. Mas aqui é onde passa da fase carnal para o espiritual. Porque o casamento que está falando aqui agora, ele é no âmbito espiritual. Já não é como o que nós falamos anteriormente até o verso 3. Agora já é no âmbito espiritual. Está muito claro. Olha aqui, presta bastante atenção. Romanos 7, verso 4, está assim. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que seja de outro. Quem é esse outro? Quem é esse outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem que ressuscitou dentre os mortos? Cristo ressuscitado. Para ser do Cristo ressuscitado. Aqui já não é da lei mais. Já não é da lei de Moisés. Depois, mais na frente, eu vou explicar isso aqui. Já não é mais da lei. Está muito claro, pessoal? Agora pertence ao Cristo ressuscitado. Daquele nós pertencemos hoje, nós já nascemos casado, a igreja de Cristo hoje já está casada com Cristo ressuscitado, que é o próprio Deus. Iremos falar também aqui. Há muitas pessoas que estão esperando Jesus vir buscar a sua noiva. Isso não vai acontecer nunca, porque o casamento já foi feito no âmbito espiritual. Iremos falar aqui também ainda nessa noite. E as pessoas, ele vai vir buscar a sua igreja. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que Cristo vai vir buscar as igrejas, deixar um e levar outro. Não tem. Mas um vai ficar, outro será levado. Bom, isso aí era para quando? Antes do ano 70. Mas para o futuro, não existe nenhum versículo falando desse arrebatamento da igreja. Leia Eclesiastes 1:4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, termina uma geração, vem outra. E a terra é para sempre. Por que isso é assim? É porque ninguém vive eternamente aqui nessa terra. Morre um, nasce outro. E assim vai, eternamente. É o que está escrito, eu creio. Então, hoje, o que nós vimos nós costumamos ver nas chamadas igrejas, eles cultuando a lei de Moisés. É Malaquias, Jeremias, é Moisés, é Josué, e não sei quem, é orar no monte, é Santa Ceia, que não é ceia, que é Páscoa, é jejum, e orar 3 horas da manhã. Isso aí são coisas da antiga aliança. Não se pratica na nova mais. Jesus certa vez falou para os discípulos o seguinte. Vieram lá os discípulos de João e os fariseus. Olha, por que jejuamos nós muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Olha, e as pessoas estão jejuando hoje. Então, se as pessoas estão jejuando hoje, elas são discípulos de quem? De Jesus? Porque está muito claro, fala que os discípulos de Jesus não jejuam. Não jejuam. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós não podemos jejuar, porque os discípulos dele não jejuavam. Então, posteriormente, Jesus fala assim, e não se deita vinho novo em odres velhos, ou seja, não se praticam coisas da antiga aliança na nova. Não se deita remendo novo em vestes velhas, ou seja, não se pratica coisa da antiga aliança na nova e vice-versa. Não se faz isso. Então, quando alguém pega, eu vou jejuar, é a antiga aliança, está fazendo o quê? Pegando coisas da antiga aliança e pondo na nova. Eu vou orar no monte. Jesus certa vez falou para uma mulher lá, samaritana, que, olha,
ela disse assim: vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam no monte, vós dizeis que é em Jerusalém, onde devem adorar. E ele fala: mulher, crê-me, a hora vem, agora é, em que o verdadeiro adorador adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está muito claro. Então, quer dizer, é no âmbito espiritual, nós estamos no ministério do Espírito. Nós não estamos mais no ministério da morte, da antiga aliança, que era um pacto, o pacto de morte, condenação e morte. Então as pessoas que estão no sistema religioso, pregando tudo aquilo que tem dentro da antiga aliança, está em adultério espiritual. Porque nós estamos no ministério do Espírito. O esposo agora é outro, é o Cristo ressuscitado. Não é mais Jesus de Nazaré, porque ele morreu e ressuscitou, nós iremos ver ainda aqui. Então, se você, abençoado, está dentro de uma denominação religiosa com as práticas da antiga aliança, você está em adultério espiritual. Espiritual, tá? É o que está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei de Moisés, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Ainda está muito claro que daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos. Aqui não falou filhos, né? Poderia até ser filho, né? Frutos para Deus. Então quem está dentro do sistema religioso não está dando fruto para Deus. Não está, porque estão com outro marido. Estão com outro marido, estão em adultério com o outro. Por que em adultério? Porque o casamento já aconteceu. A igreja de Cristo não é mais noiva, é esposa. Então, se a igreja de Cristo estiver na prática da antiga aliança, está em adultério espiritual. Jejum, Santa Ceia, que eles dizem que é Santa Ceia, mas é Páscoa, orar no monte, batismo nas águas, e por aí vai. É adultério espiritual, porque está pertencendo ao outro marido, a lei de Moisés. Aqui está muito bem escrito aqui. Vamos continuar aqui, abençoado. Olha só, Romanos 7, verso 5. Porque quando estávamos na carne, ou seja, quando estávamos na lei, as paixões dos pecados, que são pela lei, as paixões do pecado, que são pela lei de Moisés, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Ou seja, quem está no sistema religioso praticando as coisas da antiga aliança, não está dando fruto para Deus, está dando fruto para a morte. Está dando fruto para a morte. Está muito claro aqui, só não entende quem não quer. Depois não diga, esse cara é um louco, é um maluco. Você que vai sair um piado falando. Mas as coisas de Deus é assim mesmo. Está muito claro aqui, ó. Porque quando estávamos na carne, ou seja, na lei de Moisés, as paixões, porque Paulo, ele era um ferrenho, ele foi criado aos pés de Gamaliel, né? Ele era conhecedor da lei, e ele se converteu. Quando ele se converteu, ele fez o quê? Ele montou uma igreja para ele? Não. Mas ele continuou com algumas práticas ainda da antiga aliança, lógico. Certa vez ele falou assim, quando éramos menino, não no sentido literal de menino, é no sentido de entendimento, na lei e graça. Só que agora ele não é mais menino, cresceu, né? Ele fala quando? No passado. Então vamos lá, Romanos 7, Romanos 7, 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, ou seja, quem está no sistema religioso, está encaixando, está se enquadrando aqui nisso aqui. Ó. As paixões que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Ou seja, quem está
no sistema religioso, vivendo debaixo da lei, não está dando fruto para Deus, está dando fruto para a morte. Verso 6. Mas agora quando? 2021? Não, foi naquela época. Mas era só para aquela época? Não. É o evangelho eterno. A graça de Deus é o evangelho eterno. Acabou. Mas agora, temos sido libertados da lei. Nós libertamos da lei. Por que está liberto da lei? Porque eu vou dizer agorinha. Eu vou falar agora. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Cristo pôs fim na lei. Então, por isso que está dizendo em Romanos 7:6. Mas agora também sido liberto da lei, não tem mais lei, a lei acabou. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, a lei, para que sirvamos em novidade de espírito. Nós servimos agora em novidade de espírito, porque o ministério agora é do espírito, não é da lei mais, porque a lei, a letra mata, né? A lei de Moisés, ela é um ministério de morte e condenação. E não na velhice da letra, ou seja, estão cultuando algo velho, algo ultrapassado, estão lendo um jornal antigo, estão comendo comida estragada, estão em adultério espiritual nas chamadas igrejas. É lamentável ver algumas pessoas lá que não conseguem entender isso daqui, mas nós temos que continuar anunciando aí, enfrentando esse gigante que é o sistema religioso. Ah, mas você não vai servir de nada porque ele é muito grande. Não tem problema, abençoado. Não estou preocupado com isso, eu não quero glória para mim. Olha, Ivan, você pregou para você naquele vídeo seu, eu me converti hoje. Eu não quero isso não, eu só quero fazer aquilo que Deus está permitindo eu fazer aqui. Não quero glória para mim não. Ah, alguém conheceu a graça porque eu preguei a graça para ele, ele se... Aí eu vou me tornar um religioso também, que está aí ganhando almas para Jesus. Ganhei mais uma alma para Jesus. Ô Jesus, você é fraquinho, hein? Estou aqui ganhando alma para você aqui todo dia. Você esteve aqui na terra e não fez nada. Eu não, eu estou ganhando alma para você aqui, cara. Arruma um cantinho. Cara, absurdo. Então vamos ler de novo, Romanos 7, verso 6. Mas agora, temos sido libertos da lei, né? Se nós formos libertos da lei, nós estamos casados com Cristo que ressuscitou dentre os mortos, né? Que depois subiu aos céus, que é o próprio Deus, que é o verbo que se fez carne. Tendo morrido para... Nós morreu para aquilo. Aqui Paulo está falando deles, nós já nascemos mortos para isso daí. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, ou seja, quem estava debaixo da lei estava retido, para que servimos em novidade de espírito, porque agora é espiritual, ele não na velhice da letra. É que eu pus aqui, né, o que eu acabei de ler, Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Pelas obras da lei, nenhuma carne é justificada, é só pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é um dom de Deus, é Ele que dá. Vamos continuar aqui, pessoal. Olha o que está dizendo aqui, Mateus 5,17. Olha, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. A lei de Moisés era 613 ordenanças. A gente fala isso aqui várias vezes, mas é bom a gente estar falando várias vezes, porque as pessoas às vezes esquecem, inclusive eu esqueço. Então, a lei de Moisés era 613 ordenanças, faz e não faz. Então, Tiago disse, no capítulo 2 de Tiago, eu não sei o versículo, você pode estar olhando lá depois, você fala assim, quem cumprir toda a lei e tropeçar em um só ponto, será culpado de toda ela, ou seja, 613. Como é que você dá conta de cumprir 613 mandamentos sem tropeçar em um?
Não tem como, é impossível. O único que cumpriu foi o Messias. Ou seja, os judeus, os fariseus, que eles era cumpridor da lei, eles gostavam, ele era filho da lei, eles não deram conta. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, não deram conta. Imagina hoje as pessoas, nos dias de hoje, em 2021, se perguntar para uma pessoa aí que está dentro do sistema religioso alguma coisa da lei, eles não dão conta de falar. Não dá conta de falar. E está aí fazendo o quê? Não pratica nada da lei. É uma mistura. É uma mistura. Não é Santa Ceia, é Páscoa. E se você ler Mateus 26, você vai ver onde queres que nós façamos preparativo para a Páscoa. Aí quando você vai lá em Êxodo 12, principalmente do verso 43 a seguir, vocês vão ver a ordenança da Páscoa, como que era que se procedia. Não é do jeito que é feito aí hoje. Nem isso eles estão dando conta, que é uma coisa que são praticadas todos os meses. Então, abençoado, é difícil para você aceitar isso, mas é verdade. Vamos continuar lá, vamos continuar lendo aqui. Nós sabemos que Cristo não veio para abrogar a lei nem os profetas, mas cumprir, e ele cumpriu. Vamos continuar lendo aqui. Então, se ele cumpriu a lei, ninguém nos dias de hoje está debaixo da lei. Se não está debaixo da lei, está debaixo do quê? Do ministério do Espírito, da graça de Cristo. No ministério eterno. Então, se você está dentro desse ministério e está nas práticas da antiga aliança, está em adultério espiritual, porque o ministério agora é do Espírito. Não é mais da lei. Não é mais o ministério de condenação e morte. Não é mais. Continuamos. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus, olha aqui, preste bastante atenção aqui. Nós falamos agorinha, em Mateus 5,17, disse assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Agora, presta atenção aqui agora. Ah, Ivan, mas quando é que Jesus cumpriu? Presta atenção. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, todas as coisas estavam terminadas, cumpriu a lei. Cumpriu a lei. Para que a Escritura se cumprisse, viu? Cumpriu ou não cumpriu? Disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a numa ensopa, lhe a chegaram na boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Só que no sistema religioso não está consumado, não. Tem que continuar. Não é nem Santa Ceia, nem é Páscoa. Ninguém consegue entender. Não está consumado, não. Vamos tomar Santa Ceia. Porque ele lá em Mateus 26, 28, ele: não, isso é tal, é meu sangue. O sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento. Você fala: não, Jesus está falando que é para ceiar aqui, ó. Mas ele só estava com os 12, falando para os 12 ali. Se você observar em Mateus 26, fala assim: vai a uma rua tal, que existe um certo senhor, tal, fala que o mestre tal mandou preparar a ceia. E só sentou à mesa com os 12. Aonde estava o senhor da casa? Você reparou para pensar? Não sentou. Isso é mistério. Isso é coisa maravilhosa que as pessoas não percebem. Nas chamadas igrejas não vão te ensinar isso aí. Leia com atenção. Eu não marquei aqui, porque se eu for pôr muitos versículos aqui, fica grande demais. Mas leia com atenção. Jesus manda eles irem a uma rua, na casa tal, e lá tem um senhor, tal. Interessante, né? Aí na hora de sentar na mesa, senta com os 12. E o dono da casa, cadê? Que coisa maravilhosa. As pessoas não percebem. Não percebem. Se você olhar lá, ele senta na mesa com os 12 para comer Páscoa.
Então vamos lá. Ficou bem claro aqui, ó, João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, por que estão querendo batizar nas águas? Nós já somos batizados na morte de Cristo, Romanos 6:3. Busca correr atrás de salvação, Efésios 2:8 e 9, já fala que nós somos salvos. Por que estão com medo do diabo? Hebreus 2:14 fala que o diabo já foi aniquilado. E tantas outras coisas, que aqui está dizendo que está consumado, mas nas chamadas igrejas, que ensina as pessoas a desobedecer a Deus, fala não, que você tem que batizar nas águas, aqui você ainda está endemoniado, aqui você não está salvo, você pode perder sua salvação, você tem que batizar nas águas, você tem que orar no monte, você tem que jejuar, você tem que fazer isso. É um fardo pesado demais. Por isso que eles estranham. Porque Jesus disse: o meu fardo é leve, suave, é tranquilo. Aí quando eles vêem nós em graça, falando que nós já somos salvos, e pronto, acabou. Uai, mas então quer dizer que eu posso matar, roubar e tal? Jesus falou que o fardo era leve e suave. Pesado é o sistema. Jesus estava confrontando o sistema da época. O sistema da época que tramou para matar Jesus. O sistema religioso da época. Então Jesus, o problema que Jesus teve aqui foi que o sistema religioso ele batia de frente com o sistema religioso da época. E as pessoas não sabem, ou faz de inocente, né? Isso é fato. Então, está consumado e pronto, acabou. E sabe o que aconteceu quando estava consumado? Presta atenção. Marcos 15:38. E o véu do templo se rasgou em dois. Os dois pactos. De alto a baixo. Rasgou em dois. Não rasgou em 3 pedaços, não. Interessante, né? Se você não sabia, rasgou em 2. À esquerda, a antiga aliança, o antigo pacto. À direita, a graça de Deus, essa que nós vivemos hoje. E o que o sistema não quer que viva, que ninguém viva. Quer que fica lá, sendo escravo. Infelizmente, é o que são pregados. Então o véu do templo, o templo de Jerusalém, que era chamado a casa de Deus lá, né? A casa de Deus era Jerusalém. E o templo ali é onde eles, sacerdotes ali, ofereciam ali os holocaustos ali. Então, o véu do templo rasgou. Mas o sistema está costurando. Porque se o véu do templo não rasgou, que ficava ali dividindo o templo ao meio ali, né? O véu ali dividia, era literal mesmo, rasgou literal mesmo, um véu grande, rasgou literal, de alto a baixo. Por quê? Qual o significado disso daí? Uma hora eu quero fazer um vídeo falando sobre isso aí. É porque o sacerdote ele tinha que entrar ali, só ele que podia ter acesso. E depois o véu do templo rasgou, podia entrar tranquilo. Então está consumado, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Continuando. João 4:16 e a seguir. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Essa passagem aqui está falando daquela mulher samaritana. A mulher samaritana. Presta bastante atenção aqui, que é muito importante isso daqui. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu, disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Opa, para aí. Como que um sistema religioso vão explicar isso aqui? Jesus manda a mulher chamar o marido, ela fala, não tenho marido. Aí Jesus fala, disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5, e o que tem agora não é o seu marido. Eu queria ver um pastor pregando isso aqui. Ele só vai dizer, ele vai trazer para o mundo literal de hoje. E aí ele vai inventar uma farofa e não vai explicar nada. Mas vamos ler devagarzinho para você entender. Eu tenho um vídeo aí explicando melhor. Vou dar uma explanada só. Porque aqui está um dos motivos do nosso
estudo nessa noite, né? O sistema religioso está em adultério espiritual. Olha aqui. Isso aqui Jesus já vinha conversando com ela já há um bom tempo. Aí ela disse assim, Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido. Vai dizer que Jesus não sabia que ela não tinha marido? Só que Jesus não estava falando do marido literal. E vem cá. A mulher responde. Respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido. 18, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. No vídeo que eu tenho aí no YouTube, eu não sei se eu já publiquei, que eu tenho vários vídeos lá que eu vou publicando aos poucos. Mas aqui no Facebook já está disponível. Aqui fala, Jesus está falando de um marido espiritual, porque essa mulher, ela costumava adorar deuses. Então, por isso que Jesus disse que tivesse 5 maridos. Eram 5 deuses que os samaritanos cultuavam. Eram os deuses pagãos que eles cultuavam. Então, a mulher, enquanto a mulher estava falando de marido literal mesmo, Jesus estava falando do marido espiritual. E é por isso que ela falou, não tenho marido. Porque ela não era casada. Aí Jesus falou, não, aí você falou, beleza, você não tem marido não. E os 5 que você teve, não é seu marido. Porque eram deuses pagãos. Por isso que ele disse. Ela falou, não tem marido não, ela não era casada. Aí se o sistema religioso for ensinar isso aqui hoje, ela falou, não, ela tinha sim que estava mentindo para Jesus. Eles vão falar desse tipo. Mas não é nada disso. Aí Ivan, mas então, ela disse que não tem marido. Mas Jesus fala que o marido que ela tem agora, no verso 18, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens, não é teu marido. Aí, tinha ou não tinha? Abençoados, quando Jesus disse o que agora tem, não é seu marido, está falando da lei de Moisés. Porque os samaritanos, eles não estavam debaixo da lei de Moisés. Os samaritanos não estavam debaixo da lei de Moisés. A lei de Moisés aqui, Jesus está falando que agora tem, não é seu marido. Estava falando que esse marido, que a lei de Moisés, era lei para os judeus. Então por isso que se a pessoa não tiver a mente aberta, não vai entender isso aqui. O que agora tem não é seu marido. Esse período que Jesus de Nazaré esteve aqui na terra, é um período de reconciliação. Isto é, a palavra de Deus diz assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então era um período de reconciliação, é um período de transição, de lei para a graça. Nós já estamos na graça, mas o sistema religioso insiste em ficar na lei, insiste em ficar no adultério espiritual. Porque o adultério que nós estamos falando aqui hoje é o adultério espiritual. Porque o sistema religioso está pregando coisas da lei. Ele é esse marido de João 4,18, que Jesus disse assim, ó, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Esse que agora tem não é teu marido, é o marido do sistema religioso. Mas nós hoje, a igreja de Cristo hoje, a verdadeira igreja de Cristo, ela não está em adultério espiritual, porque ela adora o Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou dentre os mortos. A igreja de Cristo está casada com este marido. Com este marido. E pronto, acabou. Então, se o sistema religioso não está casado com o Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou dentre os mortos, está em adultério espiritual. Hoje, abençoado, hoje nós somos da família de Deus. Olha o que está dizendo aqui, ó. Nós somos da família, ou seja, já não é mais noivo.
Se nós somos da família de Deus, se a igreja de Cristo é da família de Deus, está muito claro. Eu não posso estar cultuando Moisés mais. Eu não posso estar em adultério mais. Eu não posso pertencer a outra família mais. A família carnal. Minha família agora é espiritual. Efésios 2, 11 a seguir. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutros tempos, eras gentil na carne. Quem? Os samaritanos. Chamados, aqui está falando de Éfesos, mas também se refere ao samaritano. É chamado incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estava sem Cristo. Era a mulher samaritana, separado da comunidade de Israel. A mulher samaritana estava separada. Por isso que Jesus falou, o marido que agora tem não é seu marido, era a lei de Moisés, ela estava separada. Estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Por isso que eles procuravam outros deuses, né? Eles apartaram do verdadeiro marido. Apartaram, separaram, traíram o verdadeiro marido. Está muito claro, pessoal. Está muito claro. Assim que já não sois estrangeiro. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. É o que nós somos hoje. Mas o sistema religioso, em adultério, não vai entender isso aqui de jeito nenhum. Olha aqui o que você está dizendo aqui. Olha o que você está dizendo aqui. 2 Coríntios 5, 14 a seguir. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Logo todos morreram. Não é mais a morte, não está falando de Adão aqui não. Que quando Adão morreu, pecou, transgrediu a lei lá no Jardim do Éden, todos morreram. Isso aqui não está falando de outra coisa, não é aquela morte de Adão não. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Mas dentro do sistema religioso ainda ninguém morreu. Se falar, mas se falar uma coisa dessa, ele está ficando doido. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Olha que coisa. Não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. É Jesus de Nazaré? É Moisés? Não, é para aquele que morreu e ressuscitou. O sistema religioso não vive para o que morreu e ressuscitou. Por isso que eles estão em adultério espiritual. Porque eles não pregam isso aqui. Eles não pregam as cartas de Paulo. Eles vêm aqui e voltam lá no antigo marido. Ou no atual marido, né, que era a lei de Moisés, para ele ainda está em vigor. E assim vai. Está muito claro. 2 Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, se você é abençoado, não se encaixa dentro das cartas de Paulo, se você não se vê a sua igreja, a sua chamada igreja aí, dentro das cartas de Paulo, você está em adultério espiritual. É fato. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Bom, se nós agora, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, eu não conheci. E se eu cultuar Cristo segundo a carne, Moisés, lei de Moisés, eu estou em adultério espiritual. Contudo, agora já não é desse modo mais. Ou seja, nós pertencemos ao Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Agora você quer ver? De repente você fica preocupado. Mas
Esse casamento vai acontecer no futuro. Olha o que João, na ilha de Patmos, escreveu para as 7 igrejas da Ásia. Olha o que está escrito. Apocalipse 19, 6. E ouvi como uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Não é reinará, não. Reina. O verbo está no presente para a época e serve dali para frente. Deus está reinando e reinará eternamente. É no âmbito espiritual. De repente você vai achar estranho. Não, mas não tem cabimento não. Como é que pode? Deus não está reinando não. Por que tantas coisas estão acontecendo? Abençoado. Pode acontecer o que for com essa carne aqui, ó. Mas com o Espírito, ele está intacto, obedecendo somente a Deus. Deus é o Pai dos Espíritos. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. É de qual mundo, abençoado? É o mundo espiritual. Então ele não vai reinar no mundo carnal, sendo que ele disse que o reino dele não é desse mundo. E quando eu digo que ele já reina, é no âmbito espiritual. Acabou. No âmbito espiritual, quem manda é ele. Agora aqui na terra, essa carne aqui vai desobedecer Deus sempre, porque ela é inimiga de Deus. Ela não obedece a Deus. Apocalipse 19, 7. Regozijamo-nos e alegramo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Isso é para aquela época. Isso é no âmbito espiritual. De repente você está pensando que ela vai subir, vai ser bonita, aquilo. Abençoado, não faça isso. Apocalipse 21, verso 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para seu marido. Descia. Você está esperando a igreja subir? Aqui está falando que ela está descendo. Aqui está falando que ela está descendo, como uma esposa adornada para o seu marido. Casamento. Isso aqui é no âmbito espiritual, gente. Se você não entendeu isso aqui, está achando que é no âmbito carnal, material, é adultério espiritual. Pronto, acabou, abençoado. É assim que nós entendemos em graça. Terminando aqui, vamos ler aqui, ó. João 16, 7 e a seguir. Todavia vos digo a verdade que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo da lei, da justiça, né? Eu estou fazendo um parênteses aqui, da lei, porque o pecado era a transgressão da lei, e da justiça e do juízo. Verso 9. O pecado porque não creram em mim. Quem não creram nele? É nós nos dias de hoje ou o pessoal daquela época? Verso 10 de João 16. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Aí você está esperando ele vir na nuvem e levar a sua noiva toda bonitona? Não me vereis mais. Mas ele falou que vai vir na nuvem, todo olho verá. Abençoado, tem vídeo aí no canal dizendo a respeito disso aí. Vir sobre as nuvens. Tem vários vídeos aí. Dá uma pesquisada aí no canal que você vai encontrar. Então, as escrituras, tudo já se cumpriu. Tudo que está na Bíblia, onde está a palavra de Deus, tudo se cumpriu no ano 70. Tudo. Não ficou nada.
o casamento, tudo se cumpriu. Foi tudo no âmbito espiritual. Deus já reina. E pronto, acabou. Ele não reina aqui, nessa carne. Então quer dizer que ele não manda aqui. Ele manda, ele é dono de tudo. Mas ele nos deu livre-arbítrio. E ele não vai interferir naquilo que ele nos deu. Deu, está dado. Ele não vai interferir. Ele não está preocupado com essa carne aqui, não. Está preocupado com isso aqui, não. Estou preocupado. Preocupado não está. Eu digo preocupado, mas Deus não se preocupa. Ele sabe de tudo. Ele quer de nós o Espírito. Porque isso aqui vai ficar aqui na terra. Vai virar adubo aqui, ó. Acabou. Agora o Espírito, o pó volta o pó, o Espírito vai voltar para Deus. Volta por quê? Porque ele já esteve lá. Então, abençoados, estamos terminando aqui mais uma mensagem, essa que eu espero que seja edificante para você e para mais algumas pessoas. Então, se foi de fato, compartilha. Eu duvido muito que do que eu li aqui hoje não tira nada de proveito. Não é possível. E se tirar, compartilha. Retém o que é bom. Eu li o que eu tenho na minha Bíblia e com certeza tem na sua também. Agora só peço discernimento a Deus aí para você compreender melhor, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, faça seu comentário, ative o sininho em todas aí, para que o YouTube te avise aí quando a gente postar novas mensagens. Estamos terminando aqui mais uma mensagem vinda diretamente do trono de Deus para vocês. Adultério espiritual nas chamadas igrejas. Graça e paz, graça e paz.